O Clube Proibido. Como surgiu a lenda dos 27, antes de qualquer coisa se ajeita aí. Pode abrir uma pipoca, sentar com aquele refrigerante barato, ou ficar pensativo com a luz apagada, com a tela tremeluzindo, como se estivesse prestes a descobrir um segredo que nem o capeta quis guardar. Porque aqui, nesse canal, a intenção não é te dar aula chata, nem pregar moral. É te entreter, te deixar curioso e, quem sabe, te fazer rir enquanto sente um friozinho na espinha. Vamos nessa? Existe um clube no mundo da música que ninguém pede para entrar. Um clube onde a senha é a morte. E a idade limite é 27 anos. Coincidência? Ou estamos falando de uma espécie de cartada final que o universo joga na mesa? Bem-vindo ao Clube dos 27. O primeiro sussurro desse clube macabro começou lá nos cafundós do blues, quando um sujeito chamado Robert Johnson fez algo que até hoje arrepia os ouvidos mais sensíveis. Dizem que ele vendeu a alma ao diabo numa encruzilhada para tocar gaita como um endemoniado. Resultado? Morreu aos 27, envenenado, dizem, ou assassinado ou levado de volta para pagar a conta. Mas tudo isso parecia uma lenda urbana, com cheiro de uísque barato, até a década de 60. Foi ali que a coisa pegou fogo. Em poucos anos, o mundo perdeu Brian Jones, guitarrista dos Rolling Stones, afogado numa piscina, mas com aquele cheiro de mistério no ar. Jimi Hendrix, que basicamente tocava guitarra com os dentes e foi encontrado morto com suspeita de overdose. E de silêncios desconfortáveis nos bastidores, Janis Joplin, com uma voz que parecia puxada do fundo da alma e um fim cercado por heroína e tristeza. E Jim Morrison, o xamã psicodélico do The Doors, que morreu em Paris, nu na banheira, cercado de poesia e teorias conspiratórias. 4 mortes, 4 lendas, todas com 27 anos. Não era mais coincidência, era um padrão. Era como se a indústria da música tivesse um prazo de validade invisível. Ou pior, um contrato não escrito, assinado com sangue e gravado com notas musicais. O término prematuro dessas vidas não foi só tragédia, foi combustível. A mídia, faminta por mitologia moderna, começou a bater tambor em cima da tal maldição dos 27. E como todo bom mito, esse se alimentava da própria fama. Nos anos 90, ela voltou com gosto. Kurt Cobain, o profeta do grunge, que odiava o estrelato mas virou símbolo de uma geração inteira, se matou com um tiro na cabeça. Aos 27, com um bilhete, uma espingarda e uma legião de fãs inconformados. E a teoria foi reacesa. É o clube. Ele entrou no clube. E quando você achava que a coisa ia esfriar, veio Amy Winehouse. Com aquela voz que parecia vinda de outra década, cheia de dor e talento, também foi tragada pelo redemoinho. Morta aos 27, rodeada de álcool, paparazzi e coração partido. Mas o que é que tem nesse número, afinal? Por que não morrem aos 26 ou aos 28? Será que o 27 é uma espécie de código do universo? Algum selo de sacrifício artístico? Os numerólogos adoram brincar com isso. Dizem que 2 + 7 dá 9, que é o número da finalização. Que 27 é o último ciclo antes da transformação. Mas e se a transformação não for espiritual, mas sim midiática? Afinal, depois que eles morrem, viram eternos. Ninguém enjoa de um artista que não teve tempo de errar. Morrendo cedo, eles ficam congelados no auge. Imortais. Lucro eterno. E não vamos esquecer do outro lado da moeda, a indústria. Essa máquina fria que tritura artistas como se fossem hambúrguer gourmet. Quantos desses jovens estavam cercados de bajuladores, pressionados a entregar hits, performar em turnês insanas e ainda sorrir para foto? O que parece glamour por fora, por dentro é um corredor de assombro. Sem privacidade, sem paz, com fama de mais e amor de menos. Pode parecer que estamos falando de fantasmas, mas a história é muito humana. É sobre como a fama é uma deusa ciumenta, que cobra caro o brilho que empresta. É sobre como o gênio criativo vem acompanhado de um demônio particular.
E às vezes ele cobra a conta com um sussurro dizendo: agora é sua vez. Este é o primeiro passo no caminho da sociedade dos 27. No próximo capítulo, vamos abrir os portões de ferro das teorias. Quer saber se rolam rituais, se existe mesmo pacto, ou se tudo isso é uma grande cortina de fumaça regada a guitarra e sangue? Então, segue a trilha, mas cuidado, não olhe para trás. E não tente cantar junto com os mortos. Eles só aceitam backing vocal de quem já assinou o contrato, com o lado de lá. A maldição invisível, as vozes que nunca se calam. O que você faria se no auge da sua fama as vozes começassem a falar com você? Não fãs, não repórteres, vozes que não têm rosto, vozes que aparecem quando a luz apaga, que gritam quando o mundo aplaude. Pois é disso que a gente vai falar agora, dos tormentos invisíveis, das conversas que nunca aconteceram em público, dos surtos mentais que foram tratados como capricho de artista, mas que talvez fossem só o preço da entrada para esse clube maldito. Vamos começar com ela, Amy Winehouse. Todo mundo viu a queda dela em câmera lenta, mas o que ninguém viu foi o que se passava atrás dos olhos pesados de maquiagem. Será que os gritos que a gente ouvia nas letras eram só metáforas? Ou eram traduções poéticas do que ela ouvia sozinha no escuro? E se a fama, em vez de ser um presente, for uma lente de aumento para o que há de pior dentro da gente? Tem uma teoria chamada efeito espelho da fama. Diz que tudo que você já é, inseguro, ansioso, melancólico, vira 1000 vezes pior quando o mundo inteiro está te olhando. Você não vira outra pessoa, você vira mais de você, e isso pode ser um inferno. Kurt Cobain, por exemplo. Ele não escondia nada. Suas letras eram quase confissões públicas de um tormento interno que ninguém queria realmente ouvir. As entrevistas dele pareciam despedidas antecipadas, como se ele já soubesse o final do roteiro. Como se alguém tivesse sussurrado: você tem até os 27, depois a cortina fecha. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? Você sabia que vários desses artistas tinham fascínio pelo ocultismo? Robert Johnson, o avô do blues, teria feito um pacto com o diabo numa encruzilhada. Jim Morrison vivia dizendo que era um xamã. Janis Joplin se dizia perseguida por coisas que não existem. Brian Jones ouvia coisas. Hendrix escrevia como quem conversava com o além. E não é só papo de chapado, não. Porque a frequência com que isso aparece é desconfortável. Como se existisse uma espécie de ritual não declarado. Como se, ao atingir um certo nível de fama, a porta entre os mundos se abrisse um pouquinho. Só o bastante para deixar entrar uma voz, um sussurro, um pensamento suicida, uma obsessão. Pensa comigo, por que o número 27? Por que não 25, 30, 33, que é mais simbólico, mais místico? Por que justo 27? E por que sempre os mais sensíveis, mais talentosos, mais explosivos? Será que esse número é um tipo de senha, uma frequência vibracional? Um limite de energia? Será que existe uma entidade, chamemos de a fama, que devora artistas exatamente nesse ponto da curva, quando eles ainda são jovens, bonitos, instáveis e extremamente lucrativos até na morte? Se isso parece loucura, lembra que estamos falando de um mundo onde os contratos são fechados em sangue, metaforicamente, claro, ou talvez não. Onde o sucesso vem acompanhado de insônia, paranoia, vício e um vazio que nem 100.000 seguidores por segundo preenchem. E o mais assustador, essa maldição não tem cheiro de enxofre. Não tem rituais com velas negras nem pentagramas desenhados no chão. Ela vem em forma de elogios demais, aplausos demais, exigências demais e silêncio, muito silêncio, quando as cortinas se fecham. Você está lá sozinho com suas vozes, as mesmas que começaram como inspiração e viraram obsessão, as mesmas que diziam, você é especial, e depois cochichavam, acaba com isso logo,
No próximo capítulo, a gente vai falar daqueles que sobreviveram à maldição dos 27. Gente que chegou perto, muito perto, e recuou. Mas será que eles realmente escaparam? Ou só trocaram uma morte rápida por uma tortura longa? Você vai querer ver isso. Ou talvez não, mas as vozes vão te lembrar. Os sobreviventes da maldição. Quem escapou, mas nunca voltou inteiro. Lembra do aviso. Aqui é entretenimento macabro com pitada de ironia. Não é aula de história, é passeio de trem fantasma. Então senta, relaxa e continua comendo sua pipoca. Ou fazendo o que quer que você esteja fazendo com a mão livre. Eu não julgo, só observo. De longe, bem de longe. Agora, chegamos à parte mais incômoda da história. Nos capítulos anteriores, te mostrei os nomes que ficaram presos no número 27 como se tivessem assinado o contrato com a eternidade. E depois, mergulhamos nas vozes invisíveis que rondavam a mente desses ícones. Mas agora vamos falar daqueles que quase entraram na sociedade dos 27, mas escaparam. Pelo menos, vivos. Porque escapar mesmo, meu amigo, ninguém escapa ileso. A pergunta é, o que acontece com quem flerta com a maldição e sobrevive? Parte 1. Os quase membros. Vamos começar com uma lista curta, mas poderosa. Courtney Love, por exemplo, estava ali, do ladinho da estatística. A mulher viveu o auge do caos, cercada pela mesma energia sombria que consumiu Kurt Cobain. Sobreviveu, mas olha nos olhos dela hoje. Tem algo ali que nunca voltou. Algo que ficou preso em 1994. Dave Navarro, do Jane's Addiction, mergulhou tão fundo no poço que passou a chamar a própria mente de zona de guerra. Tentou se matar aos 25, falhou e agradeceu, mas não sem antes dizer que, depois daquilo, nada mais parece real. E que tal Marilyn Manson? Quase chegou lá. Ele é a personificação do pacto artístico com o lado escuro. Flertou tanto com a morte que virou praticamente o garoto propaganda da decadência consciente. Escapou? Sim, mas até hoje vive cercado por acusações, escândalos e... Bom, se você digitar o nome dele no Google, prepara o estômago. Parte 2. A sobrevivência. Tem preço. A verdade é essa. Quem sobrevive, paga. Não com a vida, mas com a sanidade. Esses artistas que passaram raspando pela maldição dos 27 carregam algo no olhar, uma espécie de pós-trauma cósmico, como quem voltou de um lugar que não se pode descrever com palavras. Eles têm fama, têm dinheiro, têm tudo, menos paz. É quase como se a sociedade dos 27 tivesse dado um recado. Ok, você pode viver, mas vamos deixar uma marquinha aqui, só para lembrar quem manda. E a marca pode ser uma overdose mal sucedida, um diagnóstico de esquizofrenia, um trauma que ninguém entende, uma paranoia que cresce como bolor no canto escuro da alma. Você já percebeu que muitos desses artistas sobreviventes vivem como fantasmas em vida? Afastados, sumidos, enclausurados. Alguns nem criam mais, outros criam coisas que parecem vazias, como se a parte deles que fazia mágica tivesse ficado para trás, enterrada junto com os outros. Parte 3. E se não for coincidência? Agora, deixa eu te dar aquele soco mental que você veio buscar. E se o número 27 não for o fim, mas o portal? E se os que escaparam não foram salvos, mas apenas redirecionados para outro tipo de maldição? Um inferno de vida longa, mas sem sentido. Um castigo de carne viva para lembrar todo dia que era para ter acabado ali. Imagine viver com o peso de ser o que ficou, ver seus amigos virarem lenda enquanto você vira meme, ver o mundo cultuar os mortos enquanto esquece os vivos. E aí a pergunta mais sinistra de todas: será que esses sobreviventes queriam mesmo continuar? Porque fama, meu amigo, pode ser uma sentença. E quanto mais tempo você carrega ela, mais pesado fica o caixão. Um caixão que você tem que arrastar consciente enquanto todo mundo aplaude. Epílogo. O número continua chamando. Hoje, a sociedade dos 27 virou um meme,
um mistério pop, uma estatística esquisita. Mas o número continua chamando, continua esperando. E todo ano aparece alguém novo, jovem, talentoso, quebrado por dentro, batendo na porta. Você pode dizer que é coincidência, mas a gente aqui prefere acreditar no terror estilizado, no roteiro oculto da fama, na maldição que não foi desfeita, só está em pausa, esperando o próximo. E até lá, a gente segue aqui, misturando curiosidade com medo e rindo daquela risada nervosa, porque rir com medo é melhor do que chorar de verdade. Fim do capítulo. Mas não o fim da história.